Você que chegou até aqui, sente algo especial no seu coração agora? Essa sensação não é por acaso. O Espírito Santo trouxe você a este vídeo porque há uma mensagem urgente que pode mudar a sua vida para sempre. Antes de continuarmos, conte pra gente nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Essas simples ações ajudam a espalhar essa mensagem de salvação para mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada espiritual que promete impactar profundamente o seu coração. Hoje, quero abordar um tema absurdamente impactante, mas que traz uma verdade espiritual poderosa. Teremos o testemunho de uma inscrita do nosso canal que experimentou o satanismo muito cedo em sua vida. Por razões de segurança e privacidade, usaremos uma voz diferente da original dela, mas eu te garanto que o poder desse relato permanece o mesmo. Olá, pessoal do canal Fogo Vivo. Meu nome, por motivos de segurança, vou manter em sigilo, mas quero muito compartilhar a minha história com vocês. Espero que, de alguma forma, esse testemunho abra os olhos de quem anda flertando com o mundo das trevas, ou de quem já está lá dentro e não sabe como sair. Se eu, que mergulhei profundamente no satanismo desde muito cedo, consegui encontrar libertação pelo nome de Jesus, você também pode. Para vocês entenderem como tudo começou, eu nasci e cresci em uma pequena cidade do interior. Na minha família, sempre houve um fascínio por rituais místicos. Meu avô, que já era falecido quando nasci, tinha fama de ser uma espécie de curandeiro na região. As pessoas o procuravam para todo tipo de coisa. Problemas de saúde, brigas conjugais, má sorte na lavoura, e dizem que ele fazia umas rezas fortes. Só que ninguém contava abertamente o que acontecia nos encontros que ele promovia. Era tudo muito escondido, muito disfarçado sob uma capa de religiosidade estranha. Lembro-me de, ainda criança, ouvir conversas meio sussurradas entre minha avó e minha mãe. Elas falavam de forças ocultas, de energias que andam pela noite, e havia um quarto na casa da minha avó onde eu não podia entrar. Eu tinha curiosidade, e uma vez, quando eu tinha uns 7 anos, consegui espiar por uma frestinha da porta. Vi que havia velas pretas, algumas estatuetas bizarras, uns desenhos estranhos no chão, como se fosse um círculo com símbolos que eu não entendia. Aquilo me deu um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, despertou em mim uma estranha curiosidade. O tempo passou, e quando fiz 10 anos, a minha mãe precisou viajar para trabalhar em outra cidade. Fiquei sob os cuidados da minha avó. Foi aí que tudo começou a ficar ainda mais esquisito. Em determinadas noites, ela me acordava e dizia que eu precisava assistir a umas cerimônias, pois isso seria importante para a tradição da família. Eu não entendia direito, mas acompanhava. Lembro do cheiro forte de vela queimada e incenso, das paredes do quarto meio amareladas pela fumaça constante. Havia sempre um ritual que começava com orações em uma língua que eu não identificava e que terminava com alguém depositando alguma oferenda no centro de um círculo desenhado no chão. Diziam que aquilo era para chamar um espírito guardião, algo que nos traria sorte e proteção. Mas no fundo, eu sentia uma presença pesada, como se algo ali estivesse me observando. Às vezes, eu sentia uma opressão no peito e tinha vontade de sair correndo. Só que não podia. Minha avó vivia dizendo que se eu contrariasse aquele espírito, ele ficaria bravo e poderia perseguir a minha família. Aquilo criou em mim um medo enorme. Quando fiz 12 anos, meu tio, que morava na mesma casa, começou a me mostrar alguns livros que ele guardava trancados em um baú de madeira. Eram livros de feitiçaria, grimórios antigos, uns textos que falavam sobre pactos, oferendas de sangue, espíritos das trevas. Ele me dizia: "Olha, isso aqui é um conhecimento muito raro e nem todo mundo está preparado para ler. Nós temos essa missão na família de proteger esses segredos." Eu ficava extremamente curiosa. Tinha medo, mas ao mesmo tempo me sentia especial por ter acesso àquele conteúdo. Certa noite, meu tio organizou um ritual que supostamente marcaria a minha iniciação oficial naquilo que ele chamava de caminho esquerdo. Ele colocou velas em formato de pentagrama, trouxe uma pequena faca ritualística que ele disse ter pertencido ao meu avô. Colocaram um bode vivo no centro do círculo. Eu lembro do barulho das patas do animal raspando o chão, totalmente inquieto. Parecia já pressentir o que estava para acontecer. Foi a primeira vez que eu vi o abate de um animal em um ritual satânico.
Naquele momento, eu senti um pavor tão grande que cheguei a ficar paralisada. Não conseguia correr, não conseguia gritar. Ele me fez segurar o bode enquanto recitava umas frases macabras. De repente, ele passou a faca no pescoço do animal e coletou o sangue em uma bacia. A imagem daquele sangue quente pingando, o olhar do bicho antes de morrer. Eu nunca consegui apagar isso da minha memória. Meu tio colocou a bacia no centro do círculo e começou a entoar cânticos, pedindo a Satanás que se manifestasse, que aceitasse aquela oferta em troca de poder, proteção e domínio. Depois, ele pegou um pouco daquele sangue, passou na minha testa e disse: "Você agora faz parte deste pacto e não há retorno." Eu, ainda em choque, só conseguia repetir as palavras que ele mandava. Foi nesse dia que, como ele mesmo dizia, lavei o meu espírito e consagrei a minha alma com o sangue de um bode. Essa frase ecoava na minha cabeça, e ali começou meu mergulho num caminho de trevas que só se aprofundaria nos anos seguintes. Depois dessa iniciação, minha vida começou a ficar diferente. Eu comecei a ter sonhos estranhos e pesadelos quase todas as noites. Via vultos andando pela casa, ouvia vozes me chamando. Às vezes, quando tentava dormir, parecia que alguém sentava na beirada da minha cama, mesmo que não houvesse ninguém ali fisicamente. Aterrorizada, eu contava para minha avó, e ela dizia que era apenas a proteção das entidades, que elas queriam conversar comigo. Eu ficava mais assustada ainda, mas ao mesmo tempo, tinha sido instruída a nunca rejeitar essas manifestações, pois do contrário, elas poderiam se voltar contra mim. A partir dos 13 anos, comecei a frequentar alguns encontros secretos junto com meu tio. Ele me apresentava a pessoas que, aparentemente, tinham certa influência na cidade. Eles se reuniam em casas diferentes, sempre de madrugada. Lá, aconteciam rituais que envolviam invocações, sacrifícios de pequenos animais e, algumas vezes, até mesmo coisas que eu prefiro nem descrever com detalhes, de tão terríveis que eram. Lembro que, na primeira vez que presenciei algo mais extremo, chorei de medo. Meu tio brigou comigo, dizendo que eu estava envergonhando a família. Repetia que aquilo era para o meu próprio bem e que eu devia ser grata por participar daquele círculo de poder. Com o tempo, porém, algo foi mudando dentro de mim. É estranho dizer, mas eu comecei a sentir uma espécie de fascínio por tudo aquilo. Era como se eu passasse a acreditar que, de fato, tinha algum poder sobre as pessoas, sobre o mundo. Eu me sentia meio diferente, como se estivesse acima do bem e do mal. E as consequências foram aparecendo. Eu virei uma adolescente rebelde, briguenta, cheia de raiva, sem respeito por ninguém. Minha mãe, que voltava esporadicamente para nos visitar, não entendia por que eu estava tão agressiva. A gente discutia, eu falava palavrões, quebrava objetos. Ela dizia que eu estava possuída por algo ruim. Eu chegava a rir dela, me sentindo poderosa, mas no fundo eu estava completamente perdida. Na escola, comecei a ter problemas. Repeti o ano 2 vezes, pois eu passava madrugadas em rituais e dormia durante as aulas. Quando eu completava 15 anos, a sensação de vazio era cada vez maior. E junto com ela, uma sede de poder que me fazia querer me afundar ainda mais nos rituais. Às vezes encontrávamos outros grupos satanistas em cidades vizinhas. Lá, eu testemunhei coisas horríveis, práticas de magia negra mais pesadas, em que havia troca de favores com entidades para trazer malefícios a inimigos, ou mesmo para manipular situações do dia a dia. Foi nessa época que comecei a participar de um ritual específico chamado Noite de Oferendas Maiores. Nele, as pessoas levavam objetos pessoais, fotos de familiares, roupas de entes queridos, tudo para tentar causar algum tipo de prejuízo ao alvo. Por exemplo, se alguém quisesse que a pessoa X adoecesse, levava uma camisa dela. Se quisesse destruir um casamento, levava a foto do casal. Esses objetos eram colocados no círculo, banhados em sangue de animais sacrificados e queimados, enquanto os presentes entoavam cânticos. Era tudo muito macabro e pesado. Mas eu tinha sido tão doutrinada a ponto de acreditar que estava no caminho certo para conquistar poder. Aos 16 anos, minha depressão atingiu um ponto crítico. Eu ouvia vozes dentro da minha cabeça o tempo todo, me mandando fazer coisas que eu mesma não compreendia. Tinha momentos em que eu pensava em me machucar, ou até mesmo acabar com a minha vida, de tão sufocante que aquela atmosfera estava. Porém, por incrível que pareça, sempre que eu chegava perto do limite, alguma força me impedia. Hoje, acredito que era a mão de Deus tentando me proteger,
mesmo eu estando imersa na escuridão. Quando fiz 17 anos, me mudei para a capital para tentar recomeçar a vida e fugir um pouco do ambiente familiar que me aprisionava. Mas, como eu já tinha esse histórico, fui atraída por pessoas que tinham envolvimento com ocultismo, satanismo e toda sorte de práticas sombrias. Comecei a participar de festas onde havia não só consumo de drogas, mas também pequenos ritos improvisados, sempre envolvendo imagens satânicas e referências a pactos. Meus amigos diziam que era tudo normal, que eu só estava vivendo a minha liberdade. Mas, na verdade, eu estava me afundando cada vez mais. Certa noite, num porão de uma casa bem antiga do centro da cidade, nós fizemos um ritual em que novamente sacrificamos um animal. Eu mesma, desta vez, segurei a adaga e entoei as palavras de invocação, chamando pelo próprio Satanás, pedindo que ele se manifestasse, que dominasse minha vida por completo e me desse tudo o que eu desejava. Acreditei piamente que me tornaria uma espécie de sacerdotisa do mal, com poder sobre o destino das pessoas. Foi quando algo muito estranho aconteceu. Senti um calafrio correr pela minha espinha, um arrepio que tomou conta de todo o meu corpo. Meus olhos ficaram embaçados e eu tive uma espécie de visão. Vi um lugar completamente escuro, cheio de gritos e lamentos, como se almas atormentadas estivessem aprisionadas ali. Numa das imagens que surgiam na minha mente, via o rosto do meu avô, das pessoas que participaram de rituais comigo. Foi horrível. Depois dessa experiência, acordei no dia seguinte com um desespero que não me deixava em paz. Eu já não conseguia mais ignorar o fato de que eu estava literalmente num caminho de destruição. Por mais que eu tentasse justificar, dizendo que aquilo era minha escolha, ou que cada um vive como quer, algo estava me corroendo por dentro. Eu não me sentia apenas perdida, me sentia suja, indigna, escrava de um pacto que fiz sem nem entender as consequências. Foi aí que eu comecei a ter pensamentos de procurar ajuda. Mas procurar ajuda aonde? Eu não tinha amigos de confiança, e minha família estava mergulhada nesse mesmo ambiente. Eu nunca tinha sequer pisado numa igreja evangélica. Para mim, crente era gente chata que vivia falando de Jesus e inferno. Como eu ia me aproximar de algo assim? O curioso é que, numa madrugada em que eu não conseguia dormir, resolvi entrar na internet. Era algo que eu fazia para me distrair do medo. E eu gostava de assistir a vídeos aleatórios. Esbarrei num vídeo cristão. Não lembro exatamente como cheguei nele, mas acho que foi sugestão do próprio YouTube, talvez pelo título falando sobre libertação do ocultismo ou algo parecido. O vídeo era do canal Fogo Vivo, e pela primeira vez, eu ouvi falar sobre o poder libertador de Jesus Cristo de uma forma diferente daquela que eu imaginava. Aquilo me despertou algo tão forte que eu assisti até o fim. Naquele vídeo, o narrador contava o testemunho de uma pessoa que havia se envolvido com bruxaria. E a pessoa falava: Satanás entrou na minha vida, mas eu recebi libertação pelo nome de Jesus. Não há nada que o inimigo possa fazer contra o poder de Cristo. Eu me senti como se aquele relato fosse direcionado diretamente para mim. Senti um calor no meu coração, um misto de esperança e medo. Esperança porque, no fundo, eu queria sair daquele buraco. Medo porque, por toda a minha vida, me disseram que se eu tentasse abandonar o satanismo, as forças trevosas me perseguiriam e fariam algo terrível contra mim ou minha família. Passei as semanas seguintes pesquisando mais vídeos de testemunhos de libertação. Vi histórias parecidas com a minha. Gente que tinha feito pactos, se envolvido em rituais, mas que quando se voltava para Jesus, encontrava cura. Eu me peguei chorando na frente do computador, sentindo uma vontade enorme de buscar Deus. Só que eu ainda tinha muitas amarras emocionais, muitos temores. Até que certa vez, o canal Fogo Vivo fez uma transmissão ao vivo sobre libertação de maldições e pactos demoníacos. Eu assisti e no fim eles falaram: se você quer entregar sua vida a Jesus, faça agora essa oração conosco. Eu caí de joelhos no meu quarto e repeti cada palavra. Comecei a chorar tanto, um choro que vinha lá da alma, como se todo o peso que carreguei por anos estivesse sendo lavado das minhas costas. Foi a primeira vez que senti um alívio verdadeiro. Claro que não parou por aí. Foi só o começo. Nos dias que se seguiram, eu enfrentei uma verdadeira batalha espiritual. Tive pesadelos terríveis, como se algo tentasse me intimidar, dizendo que eu não seria capaz de deixar aquele caminho. Eu acordava suada, com o coração disparado. Muitas vezes, eu sentia uma presença maligna no quarto,
algo me olhando, mas eu me lembrava do que ouvi nos vídeos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu orava, mesmo sem saber direito como orar. Repetia: Jesus, tem misericórdia de mim. Me liberta, Senhor. Eu rejeito todo pacto com o mal. Tu és meu Senhor, meu Salvador. Nesse processo, eu encontrei uma igreja próxima do lugar onde eu morava. Decidi ir a um culto, ainda meio desconfiada. Quando cheguei, fui recebida por pessoas tão acolhedoras que mal consegui segurar o choro de emoção. Elas me abraçaram, disseram que estavam felizes por eu ter aparecido lá. Eu sentia um calor humano que há muito tempo não sentia. Durante o louvor, eu fechei os olhos e quase desabei em lágrimas de novo. Era tanta paz, um ambiente totalmente diferente daquilo a que eu estava acostumada. Contei para o pastor, sem dar muitos detalhes, que eu vinha de um passado de feitiçaria. Ele me olhou com amor e disse: Filha, Jesus não rejeita quem se arrepende. Você é bem-vinda aqui, e nós vamos te ajudar a caminhar nesse processo de cura e libertação. Senti uma fé nascer dentro de mim. Comecei a frequentar os cultos, me envolvi em reuniões de oração. E a cada dia, eu percebia que algo muito forte estava acontecendo. Minha mente começou a se acalmar. Meus pesadelos foram ficando menos frequentes. As vozes sumiram. Um momento marcante foi num culto de libertação, onde o pastor orou especificamente contra pactos demoníacos. Senti uma coisa pesada sair de mim, como se correntes tivessem sido quebradas naquele instante. Eu chorei, gritei, tremi, mas ao final, uma paz tomou conta do meu coração. Tive a certeza de que eu tinha sido liberta. Semanas depois, fiz meu batismo. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava dizendo publicamente que não pertencia mais às trevas, mas sim ao reino de Deus. É claro que não foi tudo um mar de rosas depois disso. Tive que enfrentar julgamentos, medos, tentativas de pessoas do meu passado de me puxarem de volta. Recebi mensagens anônimas dizendo que eu pagaria caro por abandonar o caminho esquerdo. Mas eu permaneci firme. Tive a ajuda de líderes, irmãos de fé, que me ensinaram a lutar espiritualmente e a confiar em Jesus. Aos poucos, pude ver a transformação no meu interior. Aquela raiva constante deu lugar a um desejo de ajudar outras pessoas. Aquele orgulho cego foi substituído por humildade e gratidão. Hoje, olhando para trás, vejo como fui enganada pelas mentiras do diabo. Na época, eu acreditava que o satanismo me daria poder, liberdade e controle sobre a minha vida. Mas, na realidade, me tornei prisioneira de um sistema de rituais macabros e espíritos cruéis. Só encontrei libertação verdadeira quando conheci Jesus. Ele me mostrou que há um amor incondicional, uma vida de paz, sem medo, sem correntes. Muita gente ainda me pergunta se eu não tenho recaídas ou se não sinto falta daquela adrenalina. Olha, posso dizer sem hesitar, jamais vou sentir falta daquele peso, daquela opressão. O que eu encontrei em Cristo é totalmente diferente. É um amor real, sincero, que não pede nada em troca, não exige sacrifícios sangrentos nem pactos. É a graça que me sustenta todos os dias, mesmo eu sendo uma pessoa cheia de falhas. Por isso, eu quero deixar um alerta para quem me ouve agora. Não se engane. O satanismo pode até parecer sedutor num primeiro momento, com promessas de poder ou de resolver problemas instantaneamente. Mas o que vem depois é um jugo pesado. Uma escravidão que rouba sua paz, sua alegria, sua vida. Eu sei o quanto é difícil admitir que caiu em uma armadilha, mas se você está nessa, procure ajuda. Há igrejas, há pessoas que podem orar com você. Há canais como este, o Fogo Vivo, que compartilham mensagens que podem atingir profundamente o seu coração e ser o início da sua libertação. E se você já tentou sair e tem medo de represálias espirituais, lembre-se. A autoridade de Jesus é maior que todo principado e potestade. Não há demônio, não há maldição, não há pacto que possa prevalecer diante do poder de Cristo. Eu mesma sou prova viva disso. O que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Eu deixo aqui o meu testemunho, pedindo a Deus que use cada palavra para resgatar alguém. Não importa o quão fundo no poço você ache que esteja, Deus pode te alcançar. Não importa quantos pactos você assinou, quantos rituais presenciou, quantos pecados cometeu. A salvação e a libertação pelo nome de Jesus estão disponíveis agora mesmo. Basta você se abrir, clamar, pedir: Senhor, entra na minha vida, eu preciso de Ti. Eu rejeito toda a obra das trevas e me rendo ao Teu amor.
Que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos hoje, assim como abriu os meus. Eu não sou mais escrava do medo, da culpa ou de espíritos malignos. Hoje pertenço a Cristo e sinto paz em dizer isso. Se o meu relato impactou você de alguma forma, saiba que não estou aqui para me exibir ou para ganhar fama. Estou aqui para proclamar que Jesus é maior e que nele existe uma nova história para cada um de nós. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Mesmo que minha voz esteja modificada por questões de segurança, que o Espírito Santo leve esse testemunho ao seu coração do jeito que for necessário. Nunca é tarde para se voltar para Deus. Eu era uma adolescente mergulhada no satanismo, cheia de pactos, de ódio e medo, mas fui liberta e hoje vivo para testemunhar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que testemunho impactante! Muito obrigado por compartilhar essa experiência conosco. Nós sabemos que não foi fácil expor essa história, mas temos certeza de que Deus está usando o seu relato para alcançar muitos corações. Agradecemos a cada um que ficou até aqui. Se esse testemunho falou ao seu coração, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Lembre-se, o poder libertador do nome de Jesus é real e está disponível a todos que o buscam. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Juntos vamos espalhar a mensagem do amor de Deus e da libertação que existe em Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo.